Assistir Gridman é você acompanhar e ver a história de uma personagem. Uma personagem que é a partir da metade da série, na metade do anime, que ela começa a ser abordada com mais profundidade. Sim, eu falo dela, Akane Shinjo, que no primeiro vídeo de Gridman eu abordei ela, eu falei o quanto que ela é importante e sim, ela é o centro de toda aquela história. Em primeira camada você tem Gridman falando sobre uma luta de um homem gigante contra kaijus, algo que pega aí a preferência da maioria, coisa que também é bastante nostálgico pra quem acompanhou o Tokusatsu dos anos 90, né? Tem toda essa questão da nostalgia. Em segunda camada, uma segunda camada mais profunda, o que é que você tem? Você tem personagens com dificuldade de se comunicar, personagens que sabem coisas, mas que guardam para si. Pega aí o Utsumi, ele teve uns 2 momentos ou 3 momentos aí do anime que ele tem coisa pra falar, coisa pra dizer que vai ser útil, mas ele não fala. Ele guarda pra si com o receio das reações das pessoas. Você tem a Arika, que ela é bastante fechada na dela, ela fica muito na dela, ela é muito pensativa, é uma pessoa que se importa muito com as outras, mas é na dela, é isso. O Yuta, ele é um pouco mais apagado. E numa terceira camada, você tem algo um tanto profundo. Eu ouvi o Léo Kitsune do Video Quest dizendo que não é tão profundo, não fala nada, algo sobre a vida, mas sim, tem uma profundidade. Em terceira camada, você tem o anime falando sobre escapismo, sobre depressão. E isso é a Akane Shinjo. Bom, tá aí essa mega introdução que eu fiz aqui. E vamos lá para a resenha crítica do segundo vídeo de Gridman, em que eu vou abordar aqui a série por completo. Lembrar que este canal é um lugar em que eu vou exercer a atividade de estudar e criticar os animes, fazendo essas resenhas, fazendo essas análises. E é aqui neste canal que eu vou jogar todas as minhas ideias. Você que quer me acompanhar nessa jornada, seja muito bem-vindo. Você que não quer, bom, vai, ganha seu caminho aí no YouTube, na internet e tals. Gridman é um anime da Trigger que você olha e não é aquela coisa, meu Deus, nossa, que esse é o anime importante, como eu havia falado. E você aí que assistiu o Gridman inteiro, você sabe que você ler o ambiente, você ver o que como é que está o ambiente, vai falar muito. Principalmente a partir do 9º episódio, em que o ambiente ele fica todo acinzentado, em que a chuva ela se torna mais presente, em que toda a cidade está destruída. E isso reflete muito do que você tem dentro da Akane Shinjo. Por quê? Porque ela tá um caco, ela tá numa depressão profunda, e você expressar essa depressão dela pra fora é você ver toda aquela cidade destruída, todo aquela palheta de cores cinza, você ter essa chuva, você ter essa melancolia expressando o que ela tem por dentro. Outra coisa de ambiente que é bastante utilizada no anime, e que, sei lá, você vê isso em Evangelion, é a questão do calor, do sol quente pegando fogo, de uma paleta de cores mais esbranquiçada, da cigarra cantando, né, remetendo esse calor. O que é esse calor? É desconforto. Esse calor que você vê no ambiente é desconforto. Você tem vários momentos em que os enquadros, a câmera, ela expressa esse calor, e você tem ela mostrando um kaiju, o kaiju, né, aqueles kaiju que fica no horizonte, e depois aquele local, aquela cidade. É desconfortável você saber que você tá em um lugar sendo vigiado por vários kaijus por toda a sua vida, e você só saber agora, né, pelo menos essa é a sensação que você tem da Arika, do Utsumi. Esse calor também é utilizado no 9º episódio, remetendo a Rika, quando ela tá naquele sonho com o Yuta, né? Tá quente, a cigarra tá cantando, o sol tá estralando, tá meio branco, ela tá no desconforto, ela tá nessa confusão dela, né? Ela tá se despedaçando. E, cara, é muito bom. Outra coisa da direção, que eu comentei lá no episódio passado, né? E que você vê bastante isso em Gridman, é o plano chapado, denominado aí pelo Léo Kitsune, o plano chapado, em que você não tem o plano e contraplano de uma pessoa conversando. Você tem o quê? Você tem um plano em que mostra todas as pessoas, e que normalmente, todos os personagens conversando, e que normalmente a construção ou objeto fala a situação dali. Por exemplo, você tem momentos em que eles estão lá bebendo alguma coisa, né, num descanso, e que tá de caixa você tem a Arika que fica bem na dela. Ou seja, esse é no episódio 2, se eu não me engano, se eu tiver doido aqui. E, ou seja, isso é remetendo à distância que ela tem dos outros 2 personagens, certo? E isso, cara, é uma dedicação muito boa, mano, muito boa. E partindo aqui um pouco pra você, todos nós sabemos que na nossa vida
vida corrida, nós temos que ter um momento de descanso, nós temos que ter um momento de tirar o estresse do dia a dia, porque você tem muita responsabilidade, você tem que lidar com muita coisa, com muitas pessoas, e isso estressa sim. E você tem que ter um escape, você tem que ter algo pra liberar esse estresse. E o escapismo resolve isso muito bem. Você tem o escapismo nos animes, né? Muitas pessoas assistem pra relaxar, em filmes, séries, jogos, vai beber cerveja, vai curtir com os amigos, é dessa forma. O escapismo até um ponto ele é bom, mas como o próprio anime nos mostra com a Akane, o escapismo pode se tornar uma prisão. Por exemplo, a Akane, ela tem que despertar daquele mundo, ela tem que sair dali. Por quê? Porque se ela não sair dali, nenhum dos seus problemas internos vai ser resolvido. E enquanto ela estiver ali, você não tem nada. Ela não vai resolver nada. Ela só vai, né, ficar lá naquele loop infinito de que o próprio, né, vilão, o verdadeiro vilão, o Alexis Kerebi, criou. Ela tem que ter ódio, ela tem que criar kaijus, porque é disso que ele se alimenta. E ela tem que ficar ali nesse loop infinito em que ela não resolve o seu problema interno, né? E o vilão, ele, né, se aproveita disso. Eu acho que é essa a principal mensagem, cara, de Gridman. O escapismo, ele pode ser bom pra aliviar, mas quando ele se torna algo que lhe prende e que faz você ficar distante dos reais problemas do dia a dia, das suas reais responsabilidades, ele se torna o novo problema, e se torna uma barreira pra você, se torna uma prisão. E cara, que personagens Gridman aborda, velho. Gostei muito. O personagem que eu mais gostei de Gridman do anime inteiro foi a Akane. É muito bom você estar ali inserido naquele anime, vendo ela, aprendendo sobre o ser dentro dela, do porquê dela estar ali, de suas consequências, que você pode deduzir as causas, né? Você não sabe as causas dela estar ali, mas você pode deduzir. O que importa em Gridman são as consequências dela estar lá. Segunda personagem que eu gostei muito foi a Arika, cara. A Arika é uma personagem, assim, ó, que eu amei demais. Ela, diferente dos outros dois garotos, ela é menos ativa em relação a essa luta de homem gigante contra kaiju. Ela é aquela que serve mais como uma humana falando com outro humano, sabe? Enquanto o Utsumi quer resolver as coisas na porrada, né? A Arika diz o quê? Não, cara, nós sabemos que a Akane é quem tá criando esses kaijus, nós temos que resolver isso de outra forma, porque é a nossa amiga, ela é minha amiga, né? Ela fala assim, e nós podemos resolver isso conversando, tá vendo? Outra coisa que ela faz também de grande importância, ela dá uma atenção ao Anti, né? O Anti, que é o meu terceiro personagem favorito dali. O Anti, que ele precisava dessa atenção, ele precisava desse carinho, entre aspas, da Arika, pra que ele percebesse no futuro também que o papel dele não é exatamente derrotar o Gridman. O papel dele é proteger a Akane desse mal, né? Desse mal que está pairando ali no mundo dela, que reflete ela. Aí o que acontece? Ele percebe que tá em dívida com eles, né? Porque, olha, a garota deu comida a ele, deu banho a ele, deu atenção a ele, deu carinho, deu tudo, e ele precisava retribuir isso, né? É isso que ele fala em tô pagando minha dívida. Pelo menos eu interpretei assim. E, cara, olha, o Anti tem um desenvolvimento muito bom, cara. Como eu disse aqui, né? Ele é Anti. Olha o nome dele, Anti. Primeiramente, ele era anti-Gridman, mas agora ele se torna anti aquilo que machuca a Akane, né? Ele é o Grid Knight. Ele é aquele que tá no coração da Akane, que tem que proteger ela. Não derrotar o Gridman, porque o Gridman já não é mais o problema. O problema agora são os kaijus que o Alexis faz. E bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Olha, eu amei Gridman, eu amei estudar aquele anime, eu lacrimejei meus olhos no final, né? Pelo menos assim, em minha experiência pessoal. E eu espero que vocês, ao assistirem, também gostem, certo? E bom, vou ficando por aqui. Até a próxima semana, pessoal.